bem-vinda ao MamãeCast, o melhor podcast para mães da internet. Eu sou a Carol Hess, é um prazer ter você aqui. Esse é o nosso podcast para mães, para gestantes, para tentantes. É para quem quer ouvir histórias da maternidade real, sem julgamento. Lembrando, cada mãe, cada mulher tem a sua experiência com a maternidade. E é justamente por isso que esse podcast é tão rico. Porque você vai ouvir uma história que às vezes você vai super se identificar. E às vezes você vai ouvir outra história e você fala, nossa, não tem nada a ver com a minha maternidade. E é isso a ideia. Entender todas as diversidades de maternidade, porque não existe jeito certo ou errado de ser mãe. E muito pelo contrário, existem experiências. Então aqui é um lugar da gente trocar experiências e principalmente fazer você que está aí do outro lado se sentir acolhida, ouvir um novo ponto de vista, porque às vezes a gente não tem com quem trocar no nosso dia a dia. Então, faz a sua parte, dá o seu like, dá o seu comentário, compartilha esse vídeo com outras mães, porque eu tenho certeza que as mães e futuras mães vão ver muito valor nesse conteúdo. E hoje a gente tem uma super entrevistada, temos uma menina, uma mulher, uma menina, mãe jovem, a primeira mãe jovem que eu trouxe aqui no MamãeCast, Tiffany Aures. Ti, muito obrigada por estar aqui. Imagina. É um prazer ter você aqui. Sério, você é muito querida. Ela... Qual é o seu relacionamento com a Ká? Você Eu sou sobrinha dela. Sobrinha da... Ela não gosta que eu falo isso. Ela é sobrinha da Mas eu sou Carol. sobrinha Inclusive, da Carol. tem entrevista da Carol Quedas aqui. Rola lá pra depois você assistir. Ela é sobrinha da Carol. Carol é minha grande amiga. Sim. E é amiga, a gente tá... Ela é sua sobrinha. Aceita que dói mesmo. A idade vai chegando pra todos. A idade chega pra todos. A Tiffany, ela é atriz, ela é influenciadora digital, ela é mãe do Gabriel de 7 meses. Foi mamãe com 22 anos, agora tem 23. E aí a gente vai compartilhar muito dessa maternidade, assim, jovem, mas não tão jovem, né? É. Se for pensar antigamente, as mulheres eram mães toda na cidade mais Sim, jovem, muito né? mais cedo. É que hoje em dia, a faixa etária, assim, a maioria das mulheres estão postergando um pouquinho mais pra frente, né? E Ti, mais uma vez, obrigada, viu? Imagina, é um prazer estar aqui. Muito feliz. Bom, Ti, vamos começar. Na gestação, Sim. como foi receber a notícia que estava grávida? Você fez aquele teste de farmácia, provavelmente, né? Como foi ver que estava positivo? Tipo, deu medo, deu alegria, deu um mix dos dois. Como é que foi essa sensação de, meu Deus, eu sou nova, tenho uma vida inteira pela frente e tô grávida? Então, eu nunca falei sobre isso no meu Instagram. E é uma coisa, inclusive, que as meninas têm muita curiosidade, assim, sempre me perguntam. Fala um pouco como você descobriu, faz um relato de parto. Eu nunca fiz nada disso. Então, é a primeira vez que eu tô, de fato, falando sobre maternidade. Ah, que demais, amei. E compartilhando um pouco com as minhas seguidoras sobre isso. E tem muitas seguidoras mães, enfim, que vão gostar desse conteúdo. E a descoberta da minha gestação foi muito legal, assim. Eu já tomei anticoncepcional, só que eu tenho alergia a um componente do anticoncepcional. Então, eu nunca me dei bem com anticoncepcional nenhum. Então, desde novinha, eu sempre me senti muito mal com anticoncepcional. Então, eu usava DIU. Tá. E aí, venceu meu DIU, deu 5 anos que eu tava usando, Mirena. E aí, a minha ginecologista falou, vamos tirar, vamos refazer os exames pra você poder colocar de novo. Tá. Aí eu falei, tá bom, beleza. E era uma fase, assim, que eu tava muito... Como que eu posso dizer? Eu tava seguindo muito certinho, assim, as coisas da igreja e tudo. Então, eu não tava tendo relação com ninguém. Tá. Eu tava bem seguindo aquilo mesmo. Foi quando eu conheci o Gabriel, que é o pai do meu filho. Uhum. E a gente tava seguindo nesse mesmo caminho. Enfim, aconteceu. E o Gabriel veio. Ou seja, tava esperando uma brechinha aí pra descer. Eu acho que ele tava esperando, assim... Ele não, né? Acho que Deus viu aquela união, assim, entre eu e o Gabriel, que deu super certo e falou, cara, essas duas pessoas especiais merecem esse ser muito especial. Então é aqui que ele vai vir, vai ser nessa família, desse jeitinho que eu vou trazer ele ao mundo. E aí, naquele momento... Como que você foi a descoberta? Aí você fez atrasou sua menstruação? Minha menstruação sempre foi muito reguladinha. Mesmo com o DIU, eu ainda menstruava e era sempre regulada. Então, quando eu tirei o DIU, minha menstruação continuou. Tá. E aí eu fiquei, acho que uns 2 meses sem o DIU. E a minha menstruação vinha certinha. Aí, nesse 3º mês que eu tava sem o DIU, a menstruação não veio. E aí eu falei, deve ser alguma coisa psicológica, enfim, tem outras coisas que influenciam atrás de menstruação, não necessariamente a gravidez, né? Sim. Aí eu fiquei pensando, falei, quer saber, eu vou esperar
E eu já tava morando com o Gabriel. Tá. Eu falei, eu vou esperar, porque às vezes pode ser coisa da minha cabeça e não é. E o Gabriel é muito novo, né? O Gabriel acabou de fazer 20 anos, ele é mais novo do que eu. Tá. Então quando eu engravidei ele tinha 19. Aí eu falei, meu Deus. Aí beleza, chegou 10, eu falei, vou esperar dar 10 dias de atraso menstrual e eu tenho aquele aplicativo. Você aguentou esperar 10 dias? Tá doida, eu não teria condições. Eu aguentei. E aí, a hora que deu 10 dias lá no aplicativo, 10 dias de atraso menstrual, eu falei, meu, eu vou comprar um teste e vou fazer. Aí eu ficava assim, eu espero ele chegar em casa, eu faço junto com ele, ou eu faço alguma surpresa, como que eu vou fazer, e fica tudo aquilo. Eu falei, eu vou comprar o mais barato, só pra tirar Acho isso da minha toda cabeça. Toda mulher compra o mais barato, depois vai lá e compra o mais caro. Não, e foi muito engraçado, porque tipo assim, eu comprei o mais vagabundinho assim que tinha na farmácia, né? Aí eu cheguei em casa, fui quietinha, não falei pra ninguém, ele também não tava em casa. Fui, fiz. E aí a hora que eu fiz, tipo, eu não esperei muito. Então, deu 2 tracinhos, mas o segundo deu, tipo, bem fraquinho. Quase imperceptível. Tá. Aí eu falei, meu, nada a ver. Tá. Joguei fora e fui dormir. Ah, não, Tiffany, não é possível. Fui dormir. Aí eu acordei, me deu um negócio. Falei, eu vou pegar o teste no lixo. Aí eu abri o lixo, peguei, a hora que eu peguei, tava forte. Tava, tipo, 2, assim, muito fortes. Muito fortes. Aí eu sentei assim no banheiro. Falei, meu Deus. Eu tô grávida, e agora? É porque esse teste de farmácia não dá falso positivo, ele dá falso negativo, mas positivo não. E aí depois que eu fui ver isso, né? Aí o Gabriel chegou em casa, aí eu falei pra ele, ó, eu comprei um outro teste, eu fiz um teste. Aí você comprou um melhorzinho. Aí mostrei pra depois. ele que tinha dado positivo. Aí ele, que é isso? Tipo, eu deixei ali, ele entrou, ele, que é isso? Você tá grávida? Aí tem vídeo disso, assim, é surreal. Nós ficamos muito felizes com a notícia. Não foi uma notícia ruim pra gente, a gente se sentiu muito abençoado, assim, naquele momento, né? Mas ao mesmo tempo a gente ficava meio assim, porque querendo ou não, a gente tinha meio que acabado de se conhecer, sabe? Sim. Então a gente ficava com aquela incerteza, assim, aquela insegurança, mas muito felizes com a notícia. E aí a descoberta foi assim. Caraca, aí logo depois, então, foi muito difícil. Teve uma parte da descoberta que foi muito difícil. Então, eu queria que você compartilhasse, porque não foi você que conseguiu contar pra todos os seus familiares, né? Tipo assim, eu contei pra minha mãe. No mesmo dia? No dia do aniversário dela, esperei. Eu descobri. Como você consegue lidar com essa ansiedade? Esperei. E eu sou ansiosa, tá? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Só que o Gabriel dava uma segurada em mim pra gente conseguir fazer tudo naquele momento nosso mesmo, sabe? E aí, tinha uns amigos dele lá no dia. Ele já saiu super feliz, tipo, a Tiffany tá grávida. E aí os amigos, tipo, ai, que legal, tá grávida, não sei o quê. E a gente ficou muito feliz. Mas enfim, eu consegui contar pra minha mãe, eu e o Gabriel conseguimos contar pra minha mãe no dia do aniversário dela, que foi dia 26 de junho de 2021. E teve um dia que nós estávamos dormindo, eu e o Gabriel sempre muito dorminhocos. A gente tava dormindo e a gente acordou assim por volta de umas 5 horas da tarde, pegamos nosso celular e tinha muitas mensagens. Eram assim, muitas mensagens mesmo, muitas ligações, e a gente sem entender nada. Aí ele olhou pra mim e fez assim, soltaram que você tá grávida. Agora todo mundo já sabe. E eu ainda não tinha nem 3 meses soltaram de gestação. nas redes sociais. O Léo Dias postou, noticiando a minha gestação. Como que descobriu? Até hoje eu não sei. Caraca, tia! Eu não sei como, porque assim, muitas poucas pessoas sabiam. Eu não sei exatamente o que aconteceu, se foi no laboratório, hospital, enfim, eu não sei como foi. Mas ele descobriu e contou pra todo mundo. E aí foi dessa forma que toda a minha família descobriu. Que todas as minhas amigas, minhas melhores amigas, todas as pessoas que eu gostaria de ter contado, descobriram. Então assim, naquele momento, eu como mãe, assim, na gestação, eu me senti muito... Como que eu posso dizer? Violada, assim, sabe? Violada, sim, com certeza. Porque, querendo ou não, era um momento muito especial. É uma coisa que as pessoas querem, que você quer pra ver a reação das pessoas, né? Sim. É uma coisa que é especial pra caramba. E aí, naquele momento, eu comecei a chorar muito. Eu comecei a chorar muito, porque meu pai ficou muito chateado, Eu sabe? imagino, né? E aí, era um momento, assim, que era muito único nosso. E aí, foi compartilhado com todo mundo, literalmente. Depois, os sites de fofoca começaram a postar. E aí todo mundo já sabia e eu não tive a oportunidade de contar, enfim. Meu tio se revoltou, não falou comigo, ficou um tempão sem falar comigo.
E aí o Putz. Gabriel, assim, naquele momento foi muito parceiro, sabe? Ele falou, não, vai dar tudo certo, não vai acontecer nada. Porque a nossa maior insegurança é essa, né? Antes dos 3 meses. Você não Sim, sabe o que pode o que vai acontecer. É muito Muito relativo, frágil, né? exatamente. Tem muitos bebês que... E o nosso psicológico influencia muito. Total. Então, tipo, naquele momento foi dessa forma, mas hoje eu percebo que, assim, foi exatamente da forma que deveria ter sido. Hoje já não existem mais ressentimentos dessa situação. Exatamente, já tá resolvido. Perfeito. E na gestação? Você era nova, quer dizer, você continua sendo nova, Sim. mas como é que foi, tipo assim, tô grávida, você ficou noiada com essa questão de peso? Ai, meu Deus, meu corpo vai mudar muito, porque eu acho que, assim, qualquer mulher fica, mas eu imagino que quanto mais nova a gente talvez você é uma pessoa que tem uma exposição social grande e tudo mais. Você teve noia, não teve? O que você fez durante a gestação? Tipo, você controlava muito o que você comia? Você fazia muito exercício? Ou foi simplesmente, tô grávida, vou embarcar nessa e bora que bora? Então, é muito engraçado, porque eu sou nova, só que eu tenho uma maturidade, assim... Eu falo isso porque é real, sabe? Acho que eu sou uma velha de 80 anos, mais ou menos. Eu tenho uma velhinha morando dentro de mim. A minha mãe fala que tem uma Olga que mora dentro de mim. Uma Olga. E é verdade. Então, assim... Tiffany Olga Álvares. Não dá até travar a língua. E aí eu embarquei real na gestação, sabe? Não ficou noiada? Não fiquei noiada com peso, não fiquei noiada com alimento. Eu não enjoei na gestação, eu só tive aversão a alguns alimentos, tipo salsicha, linguiça, não podia sentir o cheiro. Ótimo, assim. né? Porque não é nada saudável comer isso. Mas no geral eu continuei comendo exatamente igual eu tava comendo, tive desejo de algumas coisas. Quais foram os desejos mais doidos que você teve? Eu tive, sabe bala de goma? Eu tinha muita vontade de comer aquilo, tipo, era madrugada, assim, eu queria bala de goma de qualquer forma. Gente. E tive vontade também de comer marshmallow. Mas não aquecido, o normal. Não, normal. Mas era assim, nos horários aleatórios, aí eu virava e falava, Gabriel, não é possível. eu quero bala de goma. Aí ele, meu, pelo amor de Deus, não tem nem lugar aberto agora, eu não quero. Minha mãe dava um jeito de levar, eu falava pra minha mãe, às vezes ele não conseguia, minha mãe levava. Enfim. Bala de goma e marshmallow. É. E a minha gestação foi assim, eu engravidei com... Eu nem gosto de falar muito sobre peso, essas coisas, mas enfim. Eu engravidei com 42 quilos. Porque eu sou baixinha e eu sempre tive um peso bem, bem baixo. E eu engravidei com 42 quilos, eu engordei 12 quilos na gestação. Super, super esperado, né? E eu só tinha barriga. Então, eu lembro você. Mas era a barriga. Foi uma barrigona, né? Gabriel nasceu grande também, então, Gabriel nasceu com 47 centímetros. 3 quilos e alguma coisa. Bastante. Considerando a sua estrutura, Ti. Acho que ele nasceu com 3,100 e alguma coisa, enfim. E aí, foi isso, assim. Tanto que eu cheguei a brigar muito na minha gestação. Por causa de vaga de gestante, por causa de fila preferencial. Por quê? Porque as pessoas não acreditavam, tipo, que eu tava grávida, sabe? Nossa, era uma loucura. Não, porque... Mas no início da minha gravidez, tipo assim, bem no começo, eu já pegava fila preferencial, entendeu? Vou aproveitar o meu benefício. Vamos usufruir. Exatamente. E aí não devia ter nada, né? Claro, porque assim, querendo ou não, às vezes tem mulher no começo da gestação que tá passando mal. Então você vai pegar fila preferencial, cara, eu tô passando mal. Eu vou comprar, fazer o que eu tenho que fazer e vou embora. Enfim, eu não tava passando mal, só que eu tinha muito sono, me sentia muito cansada. E eu queria fazer logo, eu sem paciência. E aí pegava a fila preferencial, porque também é um direito da gestante, entendeu? Tô gestante, você quer ver meu cartão pré-natal? Isso. Aí uma vez eu tava na fila de uma loja, aí eu tava na fila preferencial e tinha uma senhora atrás de mim. Ela me cutucou e eu de costas, realmente... Parecia não tinha silhueta barriga. Assim, bonitinha. Aí ela falou assim, você não tem vergonha? Ela fez assim pra mim. Aí eu, oi? Aí ela, aqui é fila preferencial. Eu falei, eu sei, eu tô grávida. Aí ela, cadê sua barriga? Aí eu falei, não. Agora eu vou ter que provar pra você que eu estou grávida. Tem umas pessoas que são muito inconveniente. Delicadas. Entre outras diversas vezes que aconteceu em vaga preferencial. Vaga e eu descer do carro e a pessoa falar... Meu, você tá fazendo o que aí? Olha o tamanho da minha barriga, não sei o que, enfim. Rolava umas tretas. Rolava. Vida de mãe, gente. Já começa aí. E aí você
ficou grávida até 39 semanas mais 5 dias, né? Você falou pra mim. E você falou que teve que induzir o parto. Sim. Conta um pouquinho desse processo, como é que foi essa indução? E aí depois você ficou algumas horas em trabalho de parto, você optou pela cesárea. Sim. Conta um pouquinho desse contexto aí pra Então, gente. eu me preparei muito pro parto natural, parto normal. Só que não era algo que, assim, eu me cobrava. Perfeito. Eu falava assim, eu vou chegar até aonde for bom pra mim. Perfeito. Eu vou suportar aonde eu conseguir, até o máximo que eu for na dor, eu vou suportar. Mas o momento que ficar ruim pra mim, eu vou parar, porque eu não quero me lembrar desse momento como algo ruim. Sim. É um momento muito especial na minha vida e eu quero me lembrar de forma positiva. Então eu tinha muito isso na minha cabeça, assim, eu quero um parto normal, mas se não der também ok, eu parto por uma cesárea, eu falo, desde que ele venha com saúde, Sim. o que importa é isso. E aí, a minha doutora Amanda, acho que você conheceu a doutora Amanda e o doutor Danilo, foram os meus médicos que fizeram meu parto. Eles foram muito parceiros nessa questão, desde o começo. Eu fiz fisioterapia pélvica, eu fiz pilates, eu fiz diversas coisas pra conseguir ter o parto normal. Essa preparação, né? Toda essa preparação. O que aconteceu? A minha placenta, ela envelheceu muito rápido. Então, ela teve... a Olga morando aí dentro de você. Ai, gente, essa idosa, me dá um trabalho. Enfim, a minha placenta envelheceu muito rápido. E aí, o Gabriel já não tava mais recebendo os nutrientes que ele precisava pra estar ali. Então, a Amanda falou, Ti, você já tá num tempo bom de gestação. O Gabriel já não tá mais ganhando peso. Ele tá mantendo. Enquanto eu estiver mantendo... A nutrição dele não tava só mantendo, não tava crescendo. E também não tava caindo. Ótimo. Tava mantendo. Só que ela falou, eu não sei até quando que vai manter. Pode ser que comece a cair, porque sua placenta tá um grau 3 de envelhecimento. Não se sabe o porquê. Pode ter sido diversos fatores. Enfim, quando a gente tirou a placenta, a gente mandou até pra biópsia, mas... Enfim, não depois descobriram, você nem quis nem dar... fui atrás, tava tão realizada. Nasceu, com meu filho, bichinho. deixa minha placenta lá. Aí eu falei, então, ela falou, então vamos induzir? E pra mim era bom, porque querendo ou não, a indução, o Gabriel ia estar, eu tinha certeza que o Gabriel ia estar. Porque tava numa fase de jogo, e ele viajava bastante, e eu queria muito ele do meu lado naquele momento. E eu falei, então vamos escolher um dia pra gente poder fazer essa indução. Aí eu fui pra casa, conversei com o Gabriel, sempre compartilhei tudo com ele, nesse quesito gestação, filho, nós sempre compartilhamos tudo. E aí eu fui pra casa, conversei com ele falou, não, beleza, vamos fazer dessa forma então. O que você acha do dia 18? Dia 18 era o aniversário da minha avó, 18 de janeiro, e eu internei 18 de fevereiro. Aí eu falei, eu vou internar no dia 18, a gente começa a indução, e eu já sabia que o processo da indução era demorado. E é isso, vamos ver como que vai ser. Aí o Gabriel nasceu na Promatre, e aí fui pro hospital no dia 18, a gente começou direto com ocitocina. A indução, explica para as meninas assim que é um tabu, né? Tem muita gente que fala da indução, como que funcionou a sua? Você começou a indução... Então, existem várias formas de fazer, né? Tem gente que coloca o comprimido, enfim, descola a placenta, enfim, diversas formas. A conduta da minha médica foi começar com ocitocina na veia, porque eu não tinha nada de dilatação. Não tinha nada, então não tinha nem como descolar a placenta. Se colocasse o comprimido, por exemplo, ia ser um processo muito mais demorado. E aí ela preferiu induzir com a ocitocina direto na veia, começou com uma dosagem baixa e foi aumentando durante o tempo. E aí eu cheguei no hospital, colocou ocitocina, não tava sentindo nada, aí foi aumentando, até que começou as contrações de fato. Eu fiquei 4 horas e meia em trabalho de parto ativo, então tendo contração de 1 em 1 minuto. Só que o que aconteceu? Eu não tinha dilatação. Então em 4 horas e meia eu tive só 2 centímetros. Caramba, bem pouco. Muito pouco. E aí, contrações bem intensas. Bem intensas. De 1 em 1 minuto, eu tendo contração. Eu também. E não dilatava. Mas a Amanda, super parceira, o doutor Danilo, super parceiro. Você quer ficar aqui? A gente vai ficar. O tempo que você aguentar, a gente vai ficar aqui. E eu, não, eu já não aguento mais. Amanda, pelo amor de Deus, eu já não tô aguentando. Aí foi esse momento que eu falei, cara, aqui, já pra mim, já deu. Sabe? Se eu for além disso,
vai ser algo traumático pra Exatamente, eu não vou mais querer ter filho, vai ser um momento horrível, eu não quero mais. Mas assim, a dor do parto foi pra mim algo transformador. Eu queria sentir aquela dor. Eu queria saber como era. Eu queria passar por esse processo por mim, sabe? Então foi muito importante pra mim aquelas 4 horas e meia. Aquele momento da espera, daquele sofrimento, daquela dor, pra chegada do Gabriel. Aí eu falei, Amanda, eu quero ir pro centro cirúrgico, eu quero fazer uma cesárea. Elas têm certeza? Se você quiser, a gente fica mais aqui, a gente tá do seu lado, o tempo que for preciso a gente vai ficar. Eu falei, não, eu quero ir pra sala de cirurgia. Ela falou, então tá bom, vou preparar, daqui a pouco a gente vem te buscar pra ir pra lá. Aí o Gabriel também falou que ok, beleza, enfim. Não tinha muita escolha, porque a mãe, né, nessa hora o pai não tem muita escolha. Nessa hora o pai vai só aceitar a escolha da mãe do filho e falar, é isso, vamos lá. E aí fomos pro centro cirúrgico e ali começou um momento muito especial. Tipo, eu sempre pensava que o parto era um momento especial, de fato independente, se seja parto normal, se seja cesárea, enfim. Você não é menos mãe porque você fez uma cesárea, você não é menos mãe porque você teve um parto. Enfim, independente. É sempre uma experiência muito surreal. Surreal, é indescritível. E eu sabia que Deus faria algo muito grande naquele momento na nossa vida, assim. Porque nós somos muito jovens e Deus mandou o Gabriel naquele momento. Então eu sabia que tinha um propósito na vida do meu filho e eu sabia que o parto ia ser um momento muito especial. Então, eu avisei todo mundo, tipo, as únicas pessoas que eu avisei foram meus pastores. Eu falei, Gabriel tá nascendo, vamos começar a orar pra que seja feita a vontade de Deus. Então, assim, eu sabia que eu tava no centro da vontade de Deus naquele momento. E aí, quando a gente foi pro centro cirúrgico, foi o momento que eu mais senti a presença de Deus na minha vida. Até me arrepia. E foi o momento que eu realmente falei, cara, o Gabriel tá chegando, sabe? E ele não é qualquer um pra Deus e nem na nossa vida. E o Gabriel, o pai, ele foi muito parceiro. Tipo, eu precisei tomar a hack, né? E eu tava tendo contração ritmada. Nossa. Então, ali naquele momento... Ou seja, contração ritmada é uma coisa que, assim, é de 1 em 1 minuto. A cada 50... Você tem um intervalo de 50 segundos, né? Depois... Pra dar uma anestesia aqui na sua coluna, que é uma coisa super delicada, assim. E dolorida. Eu não senti dor, acho que eu tava sentindo tanta dor das contrações, aquela tanta adrenalina que a anestesia eu nem senti. E aí, o que aconteceu? Quando o anestesista veio a primeira vez pra me dar anestesia, começou uma contração. E ele não conseguiu dar, então ele me furou e teve que tirar, porque começou a contração. E aí, da segunda vez, o anestesista olhou pra mim, ele falou assim, agora eu vou ter que dar de novo, porque você começou a não conseguir colocar anestesia. Porque então, você tem que ficar quieta, vai ser nesse momento, tipo, logo após essa contração que você vai ter, porque agora a gente tá conversando, depois eu vou dar anestesia. Você tem que ficar quieta, você não pode se mexer. Você tem que ficar quieta. Aí foi nesse momento que o Gabriel veio, ele encostou a cabeça assim na minha. Ele pegou na minha mão. E aí ele encostou assim em mim. E aí eu não lembro exatamente o que ele falou, mas eu lembro algumas palavras que ele disse. Aguenta, você é forte. Nesse momento a gente vai conhecer o Gabriel, vamos conhecer o rostinho do nosso filho. Nossa, é lindo, vamos receber ele. Parte. E ali naquele momento ele me deu uma força e foi ali que eu percebi, cara, que conexão. Que momento único, sabe? Tipo, de nós dois e com o nosso filho. E aí a gente começou a orar. Eu comecei a orar, comecei a pedir pra Deus me dar força, que eu queria muito conhecer meu filho. E aí eu consegui tomar anestesia com o Gabriel ali junto comigo. E aí eu deitei e o Gabriel veio. Aí eu lembro que foi muito engraçado. Eu falava pra Amanda assim, Amanda, tem uma marca de biquíni aí. Você vai cortar exatamente aí, Amanda, eu quero usar biquíni. Eu falava pra ela. Aí ela, não, fica tranquila. É verdade, porque, gente, é uma coisa que a gente se preocupa depois, senão só tem que usar aquelas de véio, né, embaixo assim. E aí ela fez um cortezinho assim, imperceptível. É bem suave. Bem suave. E aí, porque isso acho que é um medo de muitas mulheres que optam pela cesárea. De, a cicatriz, né? A cicatriz. A minha também é bem pequenininha, bem suave. Hoje em dia a tecnologia... E outra, não tem... É cola, né? É cola, exato. Então, enfim. A cesárea pra mim foi maravilhoso. Eu amei ter feito uma cesárea. O momento do parto foi muito especial. A contração, tudo que eu senti foi tudo preparado. Passar por tudo isso. Mas enfim, a cesárea pra mim foi ótima. A sua recuperação foi tranquila? Minha recuperação foi maravilhosa.
E foi isso. Aí o Gabriel veio, aí no momento que a Amanda tirou ele, aí a Amanda chamou o Gabriel, o pai, Uhum. e aí ele foi lá cortar o cordão. E aí ele trouxe o Gabriel, assim, a hora que a gente viu, a primeira palavra foi, meu Deus, quanto cabelo. Ele nasceu muito cabeludo. Cabeludo! Aí ele veio assim pra gente, eu chorando, o Gabriel também muito emocionado, e a gente começou a orar pela vida do nosso filho, ali juntos. E aí foi dessa forma que o Gabriel veio ao mundo. Que lindo! Muito, muito especial. Que demais. E aí tá, veio ao mundo, uma nova fase se Sim. inicia, né? Porque aí a Tiffany gestante virou Tiffany mãe. E junto disso, assim, uma missão de fazer aquele neném sobreviver, de fazer aquele neném dormir, um monte de questões. E aí um grande desafio para toda mãe, que acho que tem quase para toda mãe, é a amamentação. Uhum. Como é que foi para você? Foi dolorido? Não foi? O Gabriel pegou fácil? Como é que foi esse processo de amamentar? Então, eu escutava muitas pessoas falando que a amamentação é instintivo. Só que eu não concordo com isso. Eu acho que a amamentação não. requer muitas técnicas. Sim. E também, cara, muita disposição da mãe. Porque querendo ou não, cara, tem bebê que pega de primeira, tem bebê que não pega, tem bebê que demora, tem bebê que machuca, enfim. E a minha doula foi muito importante nessa questão, assim. Porque eu tive a minha doula justamente porque eu queria um parto normal, enfim. Mas ela foi super essencial no momento no geral, mas na amamentação ela foi essencial. Ela também é consultora de amamentação? Sim, também. Ah, legal. Ela é doula e consultora de amamentação. E aí eu precisei muito dela, por quê? O Gabriel, ele machucou muito, só o meu peito direito. Tá. Ele pegava bem o esquerdo, no direito ele machucava. Então meu bico ficou todo rachado e em carne viva. Nossa. Então eu tive que fazer muita laser terapia, eu tive que ajustar a pega. Tá. E tudo isso. Então comecei a tentar fazer do meu jeito, do jeito certinho. O Gabriel só mamava nesse peito sentado. Tá. Ou invertido. Porque tem essas posições e isso ajuda muito. Porque às vezes a Demais. gente quer pôr o tradicional, simplesmente não encaixa. A Bela também. Ela ia muito bem no invertido, que você põe, basicamente, a cabeça do bebê aqui e o corpinho fica pra baixo, cá. né? Só que também é difícil porque a gente mãe de primeira viagem. A gente não sabe. Acabou de ter um bebê. Você já tem um pouco de medo de manusear a criança, porque a criança é muito mole. Então como você vai pôr a criança invertida, sentada? Caos. Era muito molinha. Como que colocava? Mas realmente era uma posição boa pra amamentar. Boa. E aí depois você vai pegando o jeito, enfim, vai ficando fácil, né? Mas assim. No começo... E o que aconteceu? Nessa fase eu não tava passando só pela amamentação, pela maternidade, eu tava passando, enfim, por outras coisas na minha vida que influenciaram muito nessa questão de amamentação e etc. Porque foi um momento que eu fiquei só com o Gabriel, o meu filho. Então éramos só nós dois, né? E aí eu ficava assim, meu Deus. E agora? Como que eu vou fazer? Ele já não tá mamando bem, e aí ele tava ganhando peso até um certo tempo. Depois ele já começou a não ganhar mais peso. Então a doutora Gabi, que é a nossa pediatra, falou assim, Ti, o Gabriel tá perdendo peso. Tá. Vamos chamar uma outra consultora de amamentação pra ver o que tá acontecendo. Sim. Pra ela avaliar, pra ela ver. Aí chamamos uma outra consultora de amamentação de confiança da Gabi pra gente ver. E aí ela descobriu, junto com o odontopediatra, que o Gabriel ele tem o freiozinho lá, né? Só que o dele é muito fininho. Tipo, não é grosso nem nada. É bem fininho. Só que, querendo ou não, aquilo tava travando atrapalhando. A linguinha dele pra... Porque a língua, ela precisa fazer um movimento pra amamentar, pra estimular o peito. E não, a língua dele não tem esse movimento. Então, o meu leite deixou de produzir muito. Então, ele passou a produzir só o necessário. Seu peito entendia que ele não precisava de tanto leite, porque ele não estimulava tanto. A sucção dele não estava boa. E aí, assim, tinham diversas formas de eu conseguir resgatar essa amamentação. Aí eu teria que ficar tirando o leite de tanto em tanto tempo, e teria que ficar dando pra ele com sonda, junto com a... Relactação, acho que chama. Relactação. Translactação. Isso, relactação. E eu fiz a relactação. Comecei a dar pra ele no peito, junto com aquele caninho, no potinho com um pouquinho de fórmula pra completar. Só que o que acontecia? Tipo assim, ele tava ganhando peso, mas também não era necessário. E aí teria que fazer o piquezinho na língua.
Tá. Só que eu optei, hoje em dia é muito tranquilo, né? Dizem que a laser é muito rápido. Falam. Logo depois a criança já vem pro peito, já mama. Só que eu fiquei me sentindo meio assim. E eu fui pelo Você meu não criou instinto de segurança pra mãe. isso. Falei, meu filho é muito novo, eu não quero que ele passe por isso. Todo mundo falando, Ti, faz. Até o Gabriel falou, vamos fazer, porque ele ainda é novo, tudo. Mas eu não tava me sentindo segura Perfeito. de fazer aquilo. Eu não vou fazer. Entendeu? Eu vou pelo caminho que eu tô achando que é Sim. melhor pro meu filho. Isso é bem importante, né, Ti? Muito. Você não cedeu à pressão social. Não, eu fiquei firme ali no que eu tava sentindo em relação ao meu filho. E foi o que eu mantive a minha palavra, o que eu tava sentindo, e foi isso. Aí, a minha prioridade era que o Gabriel ganhasse peso. Eu não Sim. queria que ele largasse o peito, porque é algo muito especial pra mim, mas talvez não era algo muito especial pra ele, assim, sabe? Enfim. Isso é bem importante. Isso que você tá falando, Ti, é tão importante da gente reforçar, porque às vezes a mãe tem um apreço tão grande pela amamentação, e assim, é lógico que seu filho gosta, mas às vezes não tem esse valor todo que nós mães Sim. colocamos. Então, é importante, lógico, eu acho que a amamentação é muito bom, eu amamento até hoje, mas tem algumas mães que às vezes colocam isso num patamar... É num pedestal, assim, né? Tipo assim, a amamentação é de fato muito importante, porque a criança tem mais imunidade, os nutrientes, enfim. Só que, cara, não é o único método, não é a única fonte de nutriente que seu filho vai ter, sabe? Exato. E foi isso. Aí eu optei. Hoje o Gabriel mama, ainda amamenta o Gabriel. Você conseguiu manter Consegui ainda. manter a amamentação, só que ele mama a mamadeira também. Você e ele fez já uma amamentação mista. mista, e ele também já come, né? Porque ele já fez 6 Tá meses. comendo também. Ele também já tá comendo. Então, assim, ele ainda mama. E não houve confusão de bico, porque às vezes é um medo que muitas mães têm, né? Eu vou começar a dar mamadeira ou chupeta. E ele não vai querer mais e meu aí peito. não vai mais querer o peito, e aí eu vou estar causando o desmame, E não, ele continua aceitando os dois. Total, e tipo assim, todo mundo fala que mamadeira ou chupeta tem essa confusão de bico. É o que a gente tava falando aqui antes, né? Uhum. Que acho que depende muito da criança, sabe? E da forma como a gente lida. Porque querendo ou não, a mãe passa muito isso pro filho. Tipo, quando nós estamos seguras do que a gente tá fazendo, automaticamente a gente passa segurança pro nosso filho. Exato. E naquele momento eu tava muito segura do que eu tava fazendo. E eu passei isso pra ele. Então, tipo, em momento algum ele largou o peito, porque ele gosta. O Gabriel, ele gosta do peito. Eu ainda tenho leite, só que é pouco leite Pra sustentar ele. Só que tem. Então é como se fosse, eu falo que é a sobremesa, sabe? Então, A Bela tá grande, hoje em dia ela basicamente toma leite de sobremesa também. Eu também falo, eita, sempre cabe porque sempre cabe espaço pra sobremesa, né? Então o leite... Sempre cabe, sempre. E o Gabriel, assim, tipo, é aquele chameguinho, sabe? Então eu sinto também que é uma pouco questão por afetiva, mim, sabe? E por ele também, porque somos só nós dois. Então, eu moro sozinha com o Gabriel. Então, a gente fica ali naquele chameguinho, sabe? E falando nisso, como é que foi essa questão de ser mãe solo, assim? Você tem uma rede de apoio incrível, mas você mora sozinha com o Gabriel, tipo... Como que é? Como são os desafios? Como você lida com tudo isso? Foi mais fácil do que você imaginava? Mais difícil? Está sendo, né? Porque é um processo, não acabou. Como que é isso pra você? Então, foi inesperado pra mim, né? Porque era algo que eu, querendo ou não, eu sempre tive o sonho de ter a minha família. Sim. E eu acredito ainda que eu vou ter minha família. Sim, com mas certeza. hoje, nesse momento, a minha família, óbvio, o Gabriel, o pai do meu filho, ele é essencial na nossa vida. Ele nunca é vai muito deixar importante. de ser o pai do seu filho. Nunca. Ele é uma pessoa que eu falo assim, cara, eu vou amar ele independente de tudo, porque ele é o pai do meu filho, ele é a pessoa que me deu o maior presente da minha vida, que é o meu filho. Então não tem como eu não amar ele, eu vou amar ele pra sempre. Sim. E nós temos uma relação muito boa, principalmente em relação ao nosso filho. A gente conversa sobre tudo, enfim. Só que o Gabriel mora em outro país. Ele mora em Portugal e eu moro aqui com meu filho. E mesmo ele sendo muito presente, assim, em várias questões, na prática, sou só eu e o Gabriel. Se com meu marido que mora na minha casa, dorme do meu lado, muitas questões na prática sou eu e a Bela. Imagina com alguém morando no outro país. Sim, então assim, eu não tive esse momento de ter o Gabriel com a gente, porque nós nos separamos, o Gabriel tinha 1 semana de vida,
Então, foi sempre essa percepção de nós dois e o Gabriel. Tá. Então, quando o Gabriel morava aqui no Brasil, ele era mais presente fisicamente, porque Perfeito. ele ia muito em casa, ele dormia muito com a gente, ele passava um tempo maior em casa, e hoje em dia ele se faz presente de outras formas. Mas, resumindo, voltando pra mim, eu tenho uma pessoa pra me ajudar, Tá. que é a babá Essencial. do Gabriel, que ela é muito maravilhosa, ela é muito essencial, assim, na minha vida, porque além de mãe, eu ainda sou jovem, ainda tenho 23 anos, Sim. e eu trabalho, enfim, eu tenho as minhas coisas pra fazer, trabalho como atriz, voltei agora, há muito pouco tempo, porque eu quis viver e ainda quero viver esse momento da maternidade. Então eu parei tudo pra viver o Gabriel. Só que aí chegou um momento que eu falei, pelo Gabriel, eu também preciso voltar a ser a Tiffany. Senão você vira só a mãe do Gabriel, Exatamente. E aí foi, assim, nesse momento que entra a minha rede de apoio. Foi muito essencial a minha mãe, o meu pai, o meu padrasto, enfim, todas as pessoas que estão inseridas na nossa vida. Porque, por exemplo, agora que eu tô aqui, o Gabriel tá com a minha mãe. É final de semana, o Gabriel tá com a minha mãe. E aí, enfim. Então essa rede de apoio te ajuda demais, Demais. a conseguir lidar com a retomada da vida da Tiffany mulher, Sim. ao mesmo tempo que a Tiffany mãe tá on. E outra, tipo assim, diversos momentos que eu me peguei, assim, sozinha com o Gabriel, meu, era louco, assim. Falava, por exemplo, principalmente momentos que ele tava doente. Gripe forte, madrugada, que ele não dorme, você não dorme. Então, geralmente, você passa o dia inteiro acordada, a madrugada acordada, você não tem um momento que você possa... Você não tem alguém pra entregar e falar, segura um pouquinho E aqui eu pra não mim. tenho, tipo assim, por mais que eu tenha toda a minha rede de apoio, tenho essas pessoas, cara, ninguém vai fazer igual eu. E você sabe, pode ser a pessoa que for, pode ser sua mãe, pode ser o pai do seu filho. Né? Ninguém vai fazer igual você. Você é mãe. Você vai fazer o melhor. Não que as outras pessoas E não a vão gente também fazer. tem um quê controladora? Total. Que a gente quer, né? Tem Aham. aquele instinto de, é meu, assim. E eu sei o que eu vou fazer. A criança vai se sentir segura em eu fazer isso. Enfim. E aí, naqueles momentos, assim, sozinha, eu falava, Deus, não consigo. Tipo assim, não dá pra mim, sabe? Eu tô me sentindo muito pesada. E aí foi nesse momento. Eu falo que o Gabriel ele já veio com esse propósito, que eu sempre fui muito temente a Deus. Só que a partir do nascimento do Gabriel, eu me aproximei de fato de Deus. E foi um momento que, assim, se não fosse Deus comigo, porque Deus é o nosso maior pai, se não fosse Deus comigo naquele momento, assim, eu não teria conseguido. Então, naquele momento, eu sentia muito a presença, tipo, do Espírito Santo ali, me acolhendo, me acalmando. E, tipo, você não tá sozinha, eu tô aqui. E você não precisa de mais ninguém além de mim. Porque eu vou fazer melhor que você. Eu vou fazer melhor que o pai dele, vou fazer melhor que sua mãe, vou fazer melhor que todo mundo, porque fui eu que escolhi que ele viesse. E eu tô te dando a oportunidade de cuidar dele. E eu tô aqui, calma, você vai conseguir. Vai ser tranquilo, você vai passar por isso porque você precisa. Ele precisa, enfim. E aí, naquele momento, eu ia me confortando. E aí, ia desconectando do estresse, do caos, da noite difícil, da doença, do sono, de tudo. E aí, eu ia me conectando com Deus. Então, a espiritualidade te ajudou muito. Muito. A se manter firme, assim. Completamente. E não se sentir sozinha. Tipo, e hoje, é o que eu falo pra todo mundo. Tipo assim, o Gabriel, ele não é um erro. Ele não foi uma falha. Pelo contrário, ele é o maior acerto que já aconteceu na nossa vida, sabe? Tipo assim, Deus ter enviado ele pra gente foi a melhor coisa que aconteceu. Eu já era mãe dele, mesmo antes dele vir pra mim, sabe? Mesmo antes dele estar na minha barriguinha, já tinha um lugar especial pra ele ali. E Deus já vinha me preparando pra isso. Então todos os outros sofrimentos que eu passei antes me prepararam pra chegada dele. E aí hoje eu falo, cara, é muito especial assim, porque eu sou nova. Eu e o Gabriel nos conhecemos, o Gabriel veio muito rápido e hoje a gente tem ele aqui e Deus é o centro de toda a nossa relação. É o que eu postei esses dias, eu falei assim, cara, Deus tem conduzido tão fortemente a minha maternidade, tipo assim, eu me achego a ele com um espírito assim tão humilhado, tão rendido, tão ensinável, que ele me ensina como que eu vou fazer, por onde que eu vou seguir. E eu tô muito sensível, assim, a ele. Então, por isso que eu me sinto tão segura. Eu acho que a maternidade nos conecta de um jeito. Lógico, quem se permite. Sim. Tem pessoas que não se permitem e tá tudo bem, cada um no seu momento, na sua fase. Mas eu sinto que
quem se permite sentir Deus, sente de um jeito nunca sentido antes. Nunca sentido. Né? Porque, e é bíblico isso, né? Diz que todas as pessoas que forem parecidas com as crianças, a pureza, toda essa sensibilidade, são as pessoas que entrarão no reino dos céus. Então, enfim, as crianças, elas têm esse poder, assim, de nos conectar. E eu quero que meu filho vá por esse caminho. Então, nada melhor do que eu fazer isso. Ser o exemplo. Para que ele faça. Com certeza. Né? Maravilhosa. Bom, tá. E aí, um outro desafio grande que você enfrentou quando o Gabriel era bem pequenininho é que você foi pra UTI. Sim. Conta como é que foi essa fase da sua vida, esse episódio. Quantos meses o Gabriel teve? Como foi essa bagunça? Porque foi maluco. Muito inesperado também, né? O Gabriel tinha 1 mês e 5 dias, mais ou menos. Muito pequenininho. Quando eu comecei a sentir uma dor muito forte nas minhas costas. E aí eu achava que aquilo era por ficar muito com ele no colo, pelo cansaço. Então eu ia procrastinando aquela dor. Chegou num momento que eu comecei a sentir febre muito alta e a dor era insuportável. Era insuportável. E nessa época eu tava morando na casa da minha mãe. Tá. Que depois, quando o Gabriel fez 4 meses, eu fui morar perto do Gabriel pai, para que a gente pudesse ficar bem pertinho do Gabriel, nós 3, né? Viver essa família. Enfim. Daí, eu comecei a sentir muito essa dor. Falei, mãe, eu não tô aguentando, eu vou precisar ir pro hospital. Aí ela falou, tá, deixa o Gabriel comigo e vai. Só que eu achei que eu fosse chegar no hospital, fosse tomar um soro e fosse voltar pra minha casa. Então, o que aconteceu? Minha mãe foi comigo dentro do carro. E como eu tava amamentando, ela ficou dentro do carro com o Gabriel. Tá. E aí, quando tinha um tempo lá, eu saía, amamentava o Gabriel, voltava. Aí o médico simplesmente falou assim pra mim, o seguinte: a partir de agora, eles foram completamente insensíveis. E foi ridículo, assim, o que eles fizeram comigo naquele momento. Ele falou assim, a partir de agora, você não pode mais sair. Eu vou levar você direto pra UTI. Porque você tá com uma inflamação muito séria no rim. E você pode morrer. Desse jeito ele falou comigo, desse jeito. Detalhe, você estava no auge do seu puerpério. Total. Tipo, com um bebezinho precisando literalmente de você. E com uma super dor. E aí naquele momento eu comecei a chorar muito, assim. Foi um momento que eu fiquei desesperada. Foi o maior momento de desespero, assim, que eu já tive na minha vida. Eu falei, cara, como que meu filho vai ficar sem mim? Como que eu não vou poder sair mais? Deixa eu ir lá. Eu falei pra ele chorando, deixa eu ir dar um beijinho no meu filho. Deixa eu me despedir dele. Claro que não. Ele falou, não, você não pode mais sair. Ah, não. Ah, Tiffany, não acredito. Sério, desse jeito. E aí eu liguei pra minha mãe em prantos, levo o Gabriel pra casa, e o Gabriel já tinha babá. Ela tinha começado naquele dia. Nada pra casa, né? E aí que eu falo que entra Deus. Ela tinha começado naquele dia, e aí ela deixou o Gabriel na casa dela, com a babá, e veio comigo pro hospital. E aí conversou com os médicos, a gente ligando pra diversos outros médicos de fora do hospital, pra opinar, enfim, eu não queria ficar ali. Eu ia assinar minha alta e ir embora, eu não queria estar ali. Mas eu realmente queria ficar com meu sério. filho. Só que era muito sério, todos os médicos que a gente ligava, eles falavam, não, eu também teria a mesma conduta, eu também internaria, ele foi imprudente em algumas coisas, enfim, mas o certo é você ir pra UTI mesmo. Pra cuidar isso muito de perto. E aí todo mundo que vi... As pessoas estavam morrendo de dó, assim. Nossa, porque eu só chorava. Eu só chorava. E aí foi um momento que eu falava, Deus, por quê que eu tô passando por isso? Cara, por quê? Meu filho precisa de mim, eu preciso dele. Por que você vai me afastar dele? Por que você vai me deixar distante dele? Qual é a razão? Qual é o motivo? E aí eu comecei a ficar nervosa, comecei a ficar brava. E aí me levaram pra UTI. Na UTI eu só chorava. O Gabriel foi pra casa da Carol e do Thiago, porque a Carol ainda tá amamentando o Benício, enfim. E foi o único meio que eu achei do meu filho poder se alimentar, porque eles também não me deixavam tirar leite pra dar pro meu filho. Você não podia tirar leite na UTI? Por quê? Não me deixavam. Primeiro que eu fui muito rígida em questão dos antibióticos, porque eu não queria que cortasse a minha amamentação. Só que existem antibióticos pro que eu tinha. Eu tava com pielonefrite. Existem antibióticos que podem amamentar. Tá. Então, eles me deram esses antibióticos que eu podia continuar amamentando. Então, eu podia tirar o leite. Mas só que eles não me deixavam por causa
da bactéria do hospital, enfim. Ixi. E aí, não deixaram eu tirar o leite, o Gabriel foi pra casa da Carol e eu passei essa madrugada, né, umas 12 horas longe do meu filho, na noite. E aí a babá do Gabriel foi junto pra lá, no primeiro dia dela. Caramba, ela já começou a prova de teste, fogo. né? Foi a prova de fogo, literalmente. Ela teve isso. E aí foi dessa forma. Aí foi ali que eu realmente falei que eu virei mãe. Que foi o momento que eu falei, cara, que eu virei mãe. Porque eu sempre fui muito boazinha, sempre fui muito compreensiva. E ainda sou muito compreensiva. Mas ali, cara, aquela situação tava me deixando num estado de nervo tão grande. Aí eu chamei todo mundo de dentro do hospital. Eu chamei diretoria, eu chamei o chefe da enfermagem, eu chamei todo mundo pra dentro do hospital porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Aí veio uma moça, eu falei assim, você vai conseguir? Porque querendo ou não, meu peito tava enchendo muito. Eu imagino. E eu não tinha nem bomba de leite pra poder descartar o meu leite. Você tinha que fazer... Ia empedrar. Aí, tipo, eu tinha que ordenhar manual. Imagina, muito difícil. Ainda mais você que acabou de amamentar. Exatamente. Até eu, hoje em dia, às vezes eu viajo, fica cheia. É difícil ordenhar com a mão, não sai fácil. E outra, tava dentro de um hospital que tem maternidade. Então não é possível que não tinha uma bomba de leite naquele hospital. Tinha. E eles não me deixavam trazer a minha. Eles não queriam deixar eu trazer a minha e também não queriam me fornecer uma. Aí eu falava, é o seguinte, eu falei pra mulher, você vai me trazer ou não vai? Porque se você não for me trazer, eu vou assinar agora minhas coisas, eu tô indo embora. Porque se meu filho parar de mamar, se meu leite secar ou acontecer qualquer coisa com a minha amamentação, a culpa é de vocês. E eu não vou perdoar isso. Ela, não, a gente vai dar um jeito, vai dar um jeito. Aí deram um jeito lá, demorou, acho que umas 4, 5 horas pra me trazerem uma bomba. Meu peito daquele jeito. Deixa cair água quente, faz compressa. Eu falei, eu não quero compressa, eu não quero água quente, eu não quero nada, eu quero a bomba. Vocês vão me trazer a bomba ou não vão me trazer? Eu já tava nervosa. Comecei a fazer uma carta pra diretoria do hospital, escrevendo tudo que tinha acontecido comigo. Falei, já vou falar em rede social, já vou contar pra todo mundo. Vou pôr a boca no trombone. Falei, se vocês não resolverem meu problema, vocês vão ver o que vai ser problema pra vocês. Foi ali que eu falei, cara, agora eu sou mãe. Sou mãe mesmo, virou uma onça. Aí a onça apareceu. Foi naquele momento que apareceu. Aí, enfim, no dia seguinte, eu sei que eu arrumei tanta treta naquele hospital. Ninguém queria mais você lá. Que no dia seguinte, eles me desceram da UTI pra maternidade e deixaram eu trazer o Gabriel. Aí eu fiquei internada no hospital durante 9 dias, mas o Gabriel ficou comigo. Aí a gente ficou num quarto na maternidade, lá onde os bebezinhos nasciam, né? Pra eu poder, enfim, me tratar e o Gabriel poder ficar junto comigo. Porque eles também entenderam, cara, não se separa um filho de uma mãe, pelo amor de Deus. E ó, eu vou te falar, eu entrevistei já uma advogada que falou de violência obstétrica e a gente pensa que violência obstétrica é só na hora do parto. E não, viu? Eu vou te falar que eu suspeito, tá? Não sou especialista nisso. Mas eu suspeito que se não tivessem deixado, seria um tipo de violência obstétrica que você estaria vivendo. Não tem como, cara. Não se separa um filho de uma mãe em hipótese alguma. De jeito nenhum. Mas graças a Deus deu certo. Essa história teve mas final essas feliz. 12 horas que eu fiquei longe mas dele... Mas você precisou fazer um escarcéu, né? Um auê, senão... Tipo, não foram compreensivos. Por isso, mães, lutem pelo que vocês sentem que é certo. Sim, total. Porque a gente sabe que quando tem alguma coisa errada, a gente sente, tipo... Tem coisas que dá. Mas acho que quando a gente é mãe é muito mais fácil brigar, né? Eu sinto que eu também, eu viro uma onça. E assim. outra, ainda mais quando mexe com eles, né? É o que eu falo, cara, pode fazer o que for comigo. Faça o que for comigo. Mexe comigo, fala o que você quiser de mim. Agora não mexe com meu filho. Cara, mexeu com meu filho, aí o negócio pega. E falando em mexer com o filho, rede social, você é super ativa nas redes sociais, tem muitos seguidores e tudo mais. Como é isso de expor o Gabriel nas redes sociais? Você tem algum cuidado? Você evita alguma coisa? Ou não, você desencanou? Já teve algumas pessoas falando alguma coisa, criticando o seu maternal, criticando alguma coisa nele? Porque é uma coisa assim super frágil, super delicada. E é isso, fala o que quiser de mim, mas não vem falar do meu filho. Como é isso pra você? Então, eu fiquei muito resistente no começo, nessa questão de mostrar o Gabriel. Eu fui mostrar o Gabriel, acho que ele... Assim, logo quando ele nasceu, já tiveram fotos dele recém-nascido. Eu postei algumas coisas dele. Mas depois eu comecei a ficar meio resistente. E aí eu comecei a postar ele, mas não mostrar o rosto dele. Então eu mostrava algumas partes do corpo, algumas outras coisas que a gente fazia. Mas não necessariamente o rosto. Porque eu não me sentia confortável em fazer aquilo. Mas aí chegou num certo tempo, que é o que eu falo, né?
Que foi exatamente no tempo que tinha que acontecer, que veio um negócio em mim. E eu falei, cara, não é por mim. Eu influencio outras meninas. Hoje tem Sim. muitas mães jovens que me seguem. E que elas precisam, tipo assim, ter esse apoio, essa amiga, que talvez não tenha em casa. Exato. E saber como que é, como que faz, o que funciona, o que não funciona. É o que eu falei. Tem coisa que funciona pra mim, que não funciona pra você. Tem coisa que funciona pra ela, que não funciona pra mim. Enfim. Mas aí E eu aí você sentiu de compartilhar. senti de compartilhar porque tinham muitas mães passando pelo que eu tava passando. E aí eu comecei a compartilhar o Gabriel. E aí começou a vir. Tem o lado bom, tem o lado ruim. Sim. E aí, só que eu já sabia que viria. Então eu já me preparei antes pra receber. E é o que eu falei, eu sou muito decidida das coisas. Então o que eu acho certo eu faço. E não vai me influenciar nada o que fulano, Sim. ciclano me disser. Se não for construtivo pra mim, pra minha maternidade, eu E não aí, vou se fazer. as pessoas falam Eu porcaria? postei uma foto do Gabriel um dia. Foi uma coisa bem básica, né? Mas eu postei uma foto com ele e os cílios do Gabriel é muito grande. Uhum. Aí começaram assim, onde já se viu fazer Photoshop na foto da criança? A criança é tão nova, você já mexendo na cara da criança. Ai, que ridículo. E não sei o que. E começou. Aí eu falei, cara... Ai, dá-me paciência, Deus. Aí eu fui e gravei um vídeo dos cílios do Gabriel. Eu falei, eu não preciso provar nada pra ninguém. Só que pra que eu ia colocar Photoshop na foto do meu filho? Aqui, olha o tamanho dos cílios dele, sabe? Só que, Ai, cara, é Deus. muito chato você ter que... Enfim, mas a gente tá sujeita a isso. E aí você consegue E eu consigo lidar bem. engolir seco. Sim. O máximo que você vai fazer é bloquear aquela pessoa E eu pronto. bloqueio mesmo. Bloqueia mesmo. Nossa, tem muita gente bloqueada no meu Instagram. A pessoa falou lá que eu não gosto, já bloqueio. Ah, não sou Eu obrigada. acho a melhor saída. Cara, eu não sou obrigada. Não é obrigada. Não É a sou. sua casa. É as suas óbvio. redes sociais. É a sua vida. E Você- outra, se a pessoa não gosta do que eu posto, é simples. Tá lá, parar de seguir, mas as bloquear. pessoas não fazem isso. Não, As pessoas preferem. preferem ficar cutucando, falando, te endireitando. E descarregar o ódio, cara. Como que É, pode? isso é muito delicado mesmo. E aí, vamos falar sobre voltar à vida da Tiffany. Sim. Os primeiros meses é muito maluco e tal, mas assim, a mãe assume muito no começo, são muitos desafios, são muitas coisas novas que a gente precisa aprender, mas uma hora a nossa vida precisa retomar. Sim. E como a gente sabe, você é jovem, você tem uma vida social, você quer trabalhar, você tá construindo muitas coisas ainda. Quando que foi que você sentiu que sua vida tava voltando, assim, que você tava retomando, que a Tiffany não talvez do passado, porque eu acho que é uma nova Tiffany, mas que você, a sua essência, assim, você tava se reencontrando numa nova mulher. Sim. Então, foi muito recente. Assim, foi no momento que o Gabriel começou a comer comidinha. Que eu falei, acho que agora é o momento de eu pelo menos tentar retomar algumas coisas da minha vida. Eu gosto de ser muito presente na vida do Gabriel. Então, assim, eu, Tiffany, prefiro abrir mão de algumas coisas que eu faria fora pra fazer dentro de casa pra poder participar desse crescimento dele, porque a gente sabe que é muito rápido. E eu tenho essa oportunidade, graças a Deus, de fazer isso. Então, eu retomei com os meus trabalhos primeiramente no Instagram, pra poder fazer de casa. Então, as publis, essas coisas que eu consigo gravar dentro de casa. E aí eu retomei o meu trabalho de atriz. E aí eu comecei a fazer contato, enfim, literalmente voltar para isso, porque eu tinha parado 100%. Então eu saí de todos os lugares, desativei todos os meus cadastros em emissoras. Tipo assim, eu parei. E aí eu decidi voltar. E aí voltei muito recentemente, gravei material, enfim, para poder voltar a trabalhar. Só que eu tenho também a oportunidade de optar o que eu vou fazer, né? Sim. Então, agora eu tô querendo fazer mais coisas aqui em São Paulo. Óbvio que se tiver que ir pro Rio de Janeiro, eu vou levar meu filho onde eu for. Meu filho vai comigo pra onde eu for. Essa já é a sua decisão. Essa já é minha decisão. Eu não vou deixar o Gabriel em hipótese nenhuma. O Gabriel vai comigo pra onde eu for. Então, assim, se tiver uma estrutura, uma boa estrutura pra receber eu e meu filho, eu vou. Entendeu? E as minhas amigas foram essenciais, assim, nessa volta, nessa retomada. Também de eu poder sair pra jantar. Sim. Porque eu nunca gostei de balada. Você nunca foi da balada? Nunca fui da balada, nunca gostei de beber. Ainda bem, né? Porque senão ia ser um desafio. Apesar que de madrugada você já tá acostumou já a ficar online. lá.
E aí as minhas amigas foram essenciais, assim, porque eu gosto de incluir o Gabriel em tudo. Por mais que eu tenha esse momento. Por exemplo, um momento que é meu, que eu Sim. gosto, é parar e assistir uma série, Tá. parar e assistir um filme, ir num cinema e jantar com as minhas amigas. Às vezes é esse tempinho, assim, que eu preciso já pra ter Você a já se Tiffany. Sim. restabelece, assim, Não o lado Tiffany volta. Exatamente. Tipo, não necessariamente eu ir pra uma balada e Ter que sair pra não. grandes festas, assim. Até porque o Gabriel acorda cedo e eu quero estar com ele quando ele acordar. E aí, se você sai, você vai chegar muito tarde. Enfim, e aí eu prefiro ter esse momento com ele, sabe? Perfeito. E as minhas amigas, elas vivem isso também. Mesmo que não são mães, elas também têm esse jeitinho de não gostar de balada, de não gostar disso. Ah, elas já são mais caseiras, Já são mais assim. caseiras. Então, os nossos momentos juntas eram em casa. Ah, vamos dormir todo mundo em casa? Ah, vamos fazer uma noite do pijama aqui das meninas? Vamos fazer uma janta gostosa, alguma coisa? Hoje você vai cozinhar, hoje eu. E a gente fica ali batendo papo, conversando, dando risada. Esse é o nosso momento de descontrair. Tá. E continua. Então, assim, hoje, o que aconteceu? O Gabriel é nosso mascotinho, sabe? Elas vão pra casa ainda. Tipo, hoje é aniversário de uma amiga, muito amiga minha, e a gente vai fazer a festinha dela lá em casa. Então, vão todas as minhas amigas pra casa. E elas amam meu filho, elas abraçaram meu filho. Então, isso, assim, foi essencial pra mim, sabe? Ter elas junto comigo e saber que o Gabriel tá ali só pra somar com a gente. Isso é muito bom, porque você foi a primeira das amigas, né, a ter filho. Então, bateu um medo de tipo, nossa, e agora? Será que vai estremecer a amizade? No começo rolou uma solidão? Ou não, elas sempre te acolheram? Como é que foi? Pelo que você tá falando? Uma das minhas melhores amigas, ela já é mãe, ela foi mãe antes de mim. Inclusive, eu sou a madrinha da filha dela. Só que ela mora longe de mim. Então, a gente não tinha esse contato muito físico. É mais FaceTime, rede social, enfim. E as minhas amigas próximas mesmo são duas. E elas não são mães. E aí, eu ficava assim, cara, será que elas vão se incluir? Será que a gente vai se afastar? Porque tem isso, né? Sim, a gente E fica querendo com ou não, medo. é inevitável. As amigas que não são mães acabam se distanciando, acabam se afastando, porque começa uma nova fase na nossa vida. Às vezes a gente prefere se aproximar de pessoas que têm filho, que vão entender a maternidade, que você vai poder trocar. Enfim, só que elas, é uma loucura, porque a Bruna, por exemplo, que é uma das minhas melhores amigas, ela estuda muito sobre psicologia, sobre criança, ela gosta do assunto maternidade. Então, tipo assim, eu posso conversar isso com ela, que ela vai trocar comigo, porque ela tem muito conhecimento nisso, mesmo sem ser mãe. Olha só, sorte, a sua, então. E a Gi, ela tem o sonho de ser mãe. Ela tem o sonho de ter família. Então ela gosta de ouvir Então ela você. gosta de participar, de estar ali, sabe? Então uniu o útil ao agradável. Assim, o Gabriel veio literalmente pra completar todo mundo. Sabe? Muito bom. Loucura. Porque eu acho que é um medo, assim. Porque quando você é mãe jovem, normalmente acontece isso. Porque quando você é mãe aos 30, sei lá, todo mundo já mais ou menos tá nessa vibe, tá nessa pegada de ser mãe. Então, você sempre tem uma outra amiga, então fica mais fácil. Você não sente tanta insegurança. Mas ser mãe jovem, ou a primeira, você não foi a primeira, você tem a sua melhor amiga, mas assim, de rede próxima, a primeira, eu acho que deve dar muito esse medo. E aí, a sua estratégia sempre... Você já fazia isso de trazer pra perto, trazer pra casa, e aí vocês conseguem lidar. É que também uma coisa é que, às vezes, não é a pessoa que se afasta de você. Às vezes, sem a gente perceber, a gente se afasta da pessoa. E a gente não deixa a pessoa participar. Então também tem isso, assim, porque sabe? você chama elas, você inclui bastante eu incluo elas. E elas se sentem bem por isso, elas se sentem próximas. É o que a gente tava falando, de criar essa relação. Então eu aproximei elas do Gabriel para que elas amem tanto o meu filho quanto elas me amam. Para que elas queiram incluir ele tanto quanto elas querem me incluir. E é uma fase da minha vida, então tipo... E aí vira algo natural, não é tipo um peso, mas eu vou ter que levar meu filho. Tipo, não, elas querem que o Gabriel esteja. Sim. E aí elas falam, vamos levar o Gabriel? Ai, cadê o Gabriel? E aí todo mundo cuida, e aí você não precisa ficar também sobrecarregada, porque também tem essa, né? Porque uma coisa tá entre amigas, e você lá, com o filho, e tipo, todo mundo se divertindo, todo mundo te excluindo, mesmo sem querer, mas tipo assim, você tendo que ficar na função mãe e não podendo relaxar e aproveitar com as amigas. Diferente quando tem esse vínculo desde sempre, como você fez, e próximo, Gabriel com você, imagina, com elas, com todo mundo. Então,
E você não fica sobrecarregada. Eu sempre fui muito, como que eu posso dizer? Livre. Assim, tem mãe, eu entendo que não gosta que pega, que não gosta que isso, que aquilo. Eu entendo super, porque eu também sou chata em algumas questões. Só que em relação às minhas pessoas próximas, eu sempre quis criar essa relação. Sim. Então eu sempre deixei pegar. Eu sempre deixei trocar, vamos supor, sabe? Pra elas criarem isso com ele mesmo. E aí a gente se diverte. E aí isso te dá uma liberdade também, né, Ti? É muito bom. Porque já pensou, não, só eu troco a fralda. Aí, cara, toda hora é você. Se outra pessoa pode, outra sua amiga, então a outra amiga vai querer. E quem não tem filho normalmente quer participar disso, né? Então, às vezes a gente, nós como mães, muito leoas, muito protetora, sou eu que só sei fazer. Às vezes a gente tá impedindo ali uma coisa que, poxa, pode ser muito legal pros dois lados, né? Sim. E o vínculo do Gabriel com elas também, porque ele vai crescendo, se acostumando. Viram as tias dele, que nem realmente, hoje, uma amiga minha dormiu em casa, né? E eu acordei de manhã, eu fui trocar a fralda do Gabriel. E eu falei pra ela ontem, uma coisa meio nojenta. Eu falei, hoje ele comeu pitaia no café da manhã. Na hora que ele fizer cocô amanhã, você vai ver como que vai ser o cocô dele. Ela, a tia já tá doida pra trocar esse cocô desse neném. Ai, gente. Aí hoje de manhã eu falei, amiga, ele fez cocô. Ela já tô indo aí. Ela saiu do quarto dela, que ela tava na minha casa, veio até meu quarto. Abre essa fralda que eu quero ver. Aí abriu a fralda. Dito e feito. A cocô de pitaia pitaia estava lá. Aí ela, Gabriel, que nojo! Como você faz isso com a sua tia? E ela que trocou. Não, ela ficou do meu lado, né? Tá. Porque eu falei, meu, eu não vou deixar. Não vou deixar, coitada, Não vou deixar né? você passar por essa prova. Não precisa sujeitar isso Aí ainda. eu limpei tudo, aí eu falei, mas eu fiquei mostrando o cocô. Eu abri a fralda, falei, tá vendo? Tá cheia de semente na fralda? E ela olhando e, tipo, super se interessando. E, cara, Ai, não. é muito legal esses isso momentos. É muito bom, isso é muito bom. Mas é bom que você consegue fazer isso com as suas amigas. E é uma super dica pra mães que às vezes ficam com medo de perder amizades. Incluam as suas amigas na rotina do seu filho, na sua rotina, porque às vezes não é elas que está se distanciando de vocês. Vocês que estão distanciando elas. Exato, isso é bem real. E me conta, vida social. Sim. Tá, você já falou que tem as amigas, tá? Mas, cara, também não é só ficar em casa. Você quer sair, você quer conhecer pessoas, você quer, sabe, ter um respiro. Você é jovem, poxa. Tem uma coisa que você olha lá atrás e você fala, eu gostava tanto de fazer isso e ainda não consigo, ou não vejo a hora de voltar a fazer isso. Como é que é isso? Então, eu sempre gostei muito de viajar. É algo que, assim, me pegava muito, me pega ainda. Eu sempre gostei muito de conhecer o mundo, assim. Eu gostava muito de viajar, eu viajei muito. Eu aproveitei bastante do meu jeito, porque como eu nunca gostei de balada, nunca gostei de bebida, eu aproveitava de outras formas. A viagem era meu momento de conhecer lugares e conhecer coisas, comidas e culturas. Eu sempre gostei disso. E por um momento eu parei por conta do Gabriel, porque é óbvio que eu vou incluir o Gabriel nisso e eu quero que ele conheça junto comigo tudo isso. Só que agora não é o momento ainda. Então, vamos supor, às vezes eu fico lá, pesquisando viagem, eu falo, não, mas Gabriel ainda não dá. E eu também não me sinto bem de deixar ele. Você não tá confortável ainda. Eu ainda não sinto esse momento de deixar o meu filho sem mim. Tá. Então, mas é uma coisa que assim, tá no seu radar, você ainda não teve a coragem de fazer, você ainda não sentiu que é o momento, mas é uma coisa que você sente falta. Tipo assim, por exemplo, eu fico almejando viagens com ele. Tá. Então, vamos supor... E aí, você pensa quantos meses, quantos anos pra tomar a coragem da primeira viagem? Só você e ele? Só eu e ele. Ai. E assim, o pai dele mora em Portugal. Então, a gente vai ter que ir pra lá pra ele poder ficar com o pai dele. Então, vai acontecer logo. Que eu vou ter que pegar esse momento de avião, e ponte aérea e tudo isso. E horas de voo. Pra ele poder ir pra casa do pai dele e a gente poder ficar juntos lá. Em outro país. Então, acho que a primeira viagem, de fato, que a gente já vai começar numa internacional. Já vou começar dessa forma. Eita, e o desafio, hein? E aí, depois eu penso em levar ele pra Disney. Quando ele tiver uns dois anos. Acho que já dá pra curtir. Aí eu quero, porque eu também amo e tô louca pra ir pra lá. Nem me fale, eu também. Eu não vejo a hora de levar a Bela. Ela tá com 1 ano e meio, né? Sim. Ainda eu acho que com os dois eu acho que dá pra curtir um pouquinho mais, assim. É porque também eu tava pensando eu não vou fazer festa de aniversário, né? E eu tava pensando de levar ele pra Disney com 1 ano. Eu falei, mas meu,
Ele não entende nada. Ele não vai estar andando direito. Eu vou ter que ficar carregando então, isso de carrinho. andar, eu acho que faz diferença, viu? Faz, e outra. Principalmente na Disney. Quando a criança entende a magia. Porque, querendo ou não, a Disney é mágico. É aquele momento lindo. das princesas, do Mickey. A criança precisa entender o que é aquilo. Precisa ter a mínima noção. Senão fica muito lúdico, assim. Não que não seja legal, mas... É mais pros pais. É mais pros pais. É isso. Tá tudo bem se você quiser também, né? E aí, Ti, você falou que, assim, de autocuidado, você tem esse tempo de Netflix, assim, pra você se cuidar, que é um momento que você gosta pra curtir com você. Mas e dia a dia de autocuidado? O que você conseguiu já retomar que no começo, porque no começo a gente parece um zumbi, né? Tipo, é cabelo difícil, oleoso, cabelo oleoso. A pele é que nem... Foi difícil pra você retomar o seu autocuidado? Você tem a assistência da sua babá, mas eu sinto que às vezes a gente se penaliza, tipo essa questão do sono. Você até comentou comigo nos bastidores que você sente peso na consciência de estar dormindo se ele não estiver dormindo. Tipo, você tem uma babá, você tem alguém pra ajudar. Você tá cansado, você tá com sono, você pode ir dormir. Só que você sente peso na consciência. E eu entendo, porque eu também muitas vezes sinto. Como que é isso? Você voltar a se cuidar, voltar a se sentir bem? Como que foi esse processo pra você? Então, eu sempre fui muito dorminhoca. Eu sempre gostei muito de dormir. E depois que o Gabriel nasceu, isso é algo que eu acho muito essencial, o sono. Tanto pra ele quanto pra mim. E aí que entra a rotina. Eu sempre fui meio certinha, assim, com ele nessa questão de rotina de sono e de alimentação. Então, eu durmo quando ele dorme. Então, eu preciso que ele durma mais, para que eu também consiga dormir mais e descansar. Então, eu comecei a perceber que, incluindo a rotina para ele consegue dormir mais. E é o tempo que eu preciso para descansar, sono. Mas é óbvio que existem momentos que, vamos supor, eu vou dormir mais tarde, porque às vezes ele dorme muito cedo e eu preciso fazer alguma coisa que é aquelas 2 horinhas ali que eu vou estar sozinha. Sim. Por exemplo, eu preciso decorar um texto. É aquele momento que eu tenho pra poder decorar aquele texto sozinha, com ele ali quietinha. E aí eu vou dormir um pouco depois, então ele acorda muito cedo. E eu fico morrendo de sono. Só que eu também não consigo, eu já tentei entregar ele pra babá e continuar dormindo. Só que aí eu fico assim, cara, que responsável eu me sinto. Cara, o que eu tô fazendo? Meu filho tá acordado. Às vezes ele tá precisando de alguma coisa. E é a forma que eu me sinto. É errado. Errado. É errado, é completamente errado. Sim, porque você precisa se cuidar também. Óbvio. O seu corpo tá pedindo pra você dormir. Sim, e tipo, só que mas sua cabeça eu não deixa desligar. E aí eu fico prestando atenção no que ele tá fazendo lá fora. Então às vezes ele dá um... Eu já... O sono fica leve, eu não consigo. Mas ok, também eu entendo porque ele ainda é muito novo. Ele é bebezinho ainda. Então eu ainda tô muito... Olha, mas eu queria dizer pra você que vai passar, mas ainda não passou ainda pra mim não, viu? Ainda eu tenho muita dificuldade e eu sei que é errado. É louco isso, né? Porque a gente sabe. Tem consciência do erro. É um erro. É uma super proteção nossa. É. A gente colocando os nossos filhos em primeiro lugar. Porque a gente, se eu fosse meu primeiro lugar, cara, eu tô com sono, eu preciso dormir, tô descansada, vou dormir. Sim. Mas é bem delicado. Fala isso pra nossa cabeça, né? E outra, a gente acaba colocando as necessidades da criança acima da nossa, né? Eu penso muito assim, cara, é muito errado esse pensamento. Eu já falo que é errado. Não sigam esse pensamento, mas rola esse pensamento. Mas rola. Eu fico assim, cara, como que eu vou colocar as minhas necessidades acima das necessidades da pureza do meu filho? Tipo assim, às vezes ele é tão puro. Tipo, ele não tá fazendo aquilo por egoísmo, Sim. por ciúmes, por isso ou por aquilo. Não, é porque realmente ele precisa. Então, como que eu vou colocar a minha necessidade acima da dele, se ele tá precisando? É muito, muito delicado. Não é certo. Não é certo. Não é certo. Erradíssimo. Temos que evoluir nesse ponto. Inclusive, tem vários podcasts de várias mães que já me deram... Nossa, o bom de fazer esses podcasts, nossa, que me dá umas porradas, assim... Psh, da Luísa Vone, inclusive, indico pra você. Nossa, Luísa, eu te indiquei hoje nos 2 podcasts, hein? Mas é que ela deu umas porradas de autocuidado, de se colocar em primeiro lugar. Ela fala, inclusive, de viajar sozinha. Ela viajou sozinha. Lógico, a filha dela era um pouquinho maior já. Mas, nossa, foi cada porrada na minha cara de amor próprio, sabe? De se colocar em primeiro lugar. E outra, eu acho que assim, quando você tem um relacionamento em jogo, é diferente. Porque, por exemplo, sou só eu e o Gabriel. Então eu não tenho essa terceira pessoa que também precisa de mim. Sim. Que também precisa do meu cuidado, enfim. Tem então isso eu também. acho que assim, se tivesse essa pessoa,
eu gostaria de ter um momento só com essa pessoa. Sim. Porque além de pais, vocês também continuam sendo um Sendo casal. Então, tipo, eu acho que é muito Aí essencial a e muito equação necessário. fica mais complexa. Sabe? Só que como eu não tenho isso, então eu vivencio Tá, mas não só... tem, mas pode ter, né? Sim. Mas nesse E momento... dá trabalho pra caramba também. Então... Não sei se eu tô preparada pra esse trabalho nesse momento. Exato. Temos que escolher as nossas batalhas, as né? nossas prioridades. Total. E aí, Ti, quase chegando ao fim, o que você acha que mais mudou na Tiffany depois que virou mãe? Sim. Eu acho que eu fiquei muito mais decidida. Tipo assim, do que eu quero, do que eu não quero. Sim, é sim, não é não. É óbvio que às vezes eu dou uma controlada, né, nisso, enfim. Mas eu fiquei muito mais decidida e esse instinto materno de leoa, de proteção, de cuidar. E outra, tipo assim, até organização, sabe? Eu era um pouco desorganizada quando eu era mais jovem, ainda sou jovem. Quando eu Mas não mais era jovem mãe, ainda. quando eu não era mãe, eu era muito desorganizada. Depois que o Gabriel nasceu, você entra na minha casa, É organizada? organizada, assim, sabe? Tipo, é o ambiente dele que é organizado, enfim. E a disciplina em outras diversas áreas da minha vida. A alimentação. Eu melhorei muito a minha alimentação por causa dele. Porque eu parto do princípio de que eu não quero ter que falar pro meu filho o que ele precisa fazer. Eu quero que ele me olhe fazendo e ele ache que aquilo é importante. É o que eu sempre falo. Isso é muito importante. Eu falo assim, em relação à Bíblia, né? Uhum. Mas isso é para outras coisas também. Eu não quero falar pro meu filho que é importante ele ler a Bíblia. Eu quero que ele veja eu lendo e ele ache que aquilo é importante e faça, sabe? Então é isso, tipo assim, eu quero ser esse exemplo, né, pra ele. Não, e a melhor forma de você criar uma pessoa do jeito que você quer criar é sendo exemplo. Sim. Porque ele vai ver, você vai ver, daqui a pouco ele vai imitar tudo e mais um pouco. Dá até um pânico, porque você fala, meu Deus. E não esquece, pelo menos a Bela fala, gente, acho que a memória é nova, então não apaga, né? Fica ali, né? Se eu faço isso aqui, amanhã ela vai estar fazendo assim. Não, daqui um segundo ela vai estar fazendo assim, amanhã também, depois de amanhã. E aí ela não esquece. Às vezes eu invento uma brincadeira nova, e aí no dia seguinte ela quer repetir, e eu nem lembro mais como é a brincadeira. E ela quer. E aí ela não fala ainda, ela fica tentando lembrar, e eu vou lembrando, eu falo, meu Deus, você tá lembrando dessa brincadeira. É cópia. E você vê como é engraçado, né? A criança, ela não fala, só que a gente entende tudo. Louco isso. Tudo. E aí que fica aquela prova. Eu falo isso pro Gabriel, eu falo, como que eu consigo amar tanto uma criatura que não fala? Você não, tipo, ele se comunica de outras formas. Sim. Principalmente no olhar. Assim, o olhar, o chorar, o jeitinho. E quanto maior vai ficando, mais claro, nítido, né? vai ficando. Mas eu falo, cara, e outra, é um amor que... É um amor que só cresce, né? Não tem explicação. É surreal, né? Como o amor, ele é... Nossa, me veio uma coisa muito nerd agora, que é aquela célula se multiplicando e se multiplicando, se multiplicando. Eu acho que é essas células do amor, no caso de hoje filhos. eu peguei ele, eu falei, Gabriel, eu te amo tanto, que eu amo você, do tamanho do planeta, eu amo você depois da lua, eu amo você o infinito todo, filho. E ele sorri, assim, ele se sente amado, sabe? Com certeza. E Ti, pra gente concluir, assim, essa parte de se preparar pra ser mãe. Porque a maternidade, como a gente já disse, não é nada instintiva, tem muita coisa que a gente precisa aprender sobre educar. Daqui a pouco você vai ver, daqui a pouco você vai ter que entender um pouco mais esse mundo de educação, porque birras. Aí a gente aprende sobre amamentação, a gente aprende sobre alimentação, a gente aprende, enfim, várias coisas. Como é pra você, sendo mais jovem, assim, se inserir nesse universo? Você estuda sobre isso, você segue perfis, enfim. Ou você escuta muito de outras mães, da sua mãe, não sei o quê. Como que é esse universo pra você de ser mãe? Sim. Como você lida com esse mundo, sendo que você não tem amigas tão próximas, talvez você não tenha tanta troca direta. É meio que tudo você é a primeira. Sim. Como é isso? Então, desde que eu descobri que eu tava grávida, eu comecei a me informar muito. Então, eu comecei o meu meio de estudo é assistindo documentário, assistindo filme, porque eu sou cineasta, eu sou formada em faculdade de cinema. E eu me identifico muito com essa área cinematográfica e a forma como eu busco conhecimento.
Então eu fui buscar documentários sobre parto, Sim. eu vi alguns relatos nessas áreas, e eu tenho uma facilidade que a minha mãe, ela é neuropsicóloga infantil, e ela é psicóloga infantil, ela só trabalha com crianças. Tá, então ponto positivo nessa então, área, eu tenho essa vitória, assim. E aí eu tenho a Carol, que é mãe. Eu tenho a Cris, que é a mãe do meu irmão, que eu acompanhei todo o crescimento dele. Enfim, e aí eu vou pegando um pouco do que eu acho positivo de cada uma delas. Perfeito. E de todas as informações que eu vou recebendo, assim, de séries, filmes. Até, eu não gosto muito, eu confesso que eu não gosto muito de ler. Eu prefiro ouvir. Então, às vezes eu pego um podcast, tipo no Spotify, ou mesmo no YouTube, enfim, e vou escutando aquelas informações e vou me preenchendo do que se encaixa pra mim. E aí foi dessa forma que eu me preparei, assim, pra esse momento. Só que é o que eu tava falando, não adianta, você pode ter toda a informação do mundo. Na prática é completamente diferente. Você tem que readaptar pro que funciona na sua casa. Exatamente. E aí é isso. Perfeito. E agora, pra gente finalizar. Se você pudesse estampar no outdoor um conselho pra mães, principalmente pra mães jovens, o que você falaria pra essa mãe que é nova e que tá talvez grávida ou acabou de ser mãe, que tá se encontrando nesse caminho, com um monte de borboletas no estômago? O que você falaria? Então, primeiramente, é o que eu disse, né? Tudo que acontece na nossa vida é por um propósito. Então, se seu filho tá aí dentro da sua barriguinha, ele tá sendo gerado em você, é porque ele tem um propósito na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. E ele não é um erro, ele não é uma falha. Você não precisa sentir isso, porque não é. Às vezes ele pode ser até fruto de um pecado, né? Que se diz. Só que aonde foi grande o pecado, superabundará a graça de Deus, e seu filho vai ser uma bênção na sua vida e na vida de todas as pessoas ao seu redor. Não se cobre tanto, porque além de mãe você é jovem, você continua sendo você, e vai dar tudo certo. Segura nas mãos das pessoas que você ama, acredita no que tá dentro de você, se apega em Deus, e vai dar tudo certo. A gente não precisa se perder, né, tio? Eu acho que é um medo que a gente tem, não só quando é mãe jovem, eu acho que quando a gente se torna mãe, a gente tem muito medo de não se encontrar. Sim. Mas eu nunca mais vou ser eu, mas eu vou ter tempo de sair com minhas amigas, de sair com meu namorado, de encontrar uma pessoa nova. E tipo, calma, tudo vai se encaixando, né? Eu acho que dá muito medo, mas, pô, o Gabriel tem 7 meses e olha quantas coisas já aconteceram, olha tanta coisa que você já viveu, que você já superou, você foi pra UTI, você ficou um mês longe dele, coisas que talvez se falasse pra Tiffany lá de trás, você falava, não, eu não tenho condições, eu não vou dar conta. Eu acho que existe um tempo certo, né, pra todas as coisas. E você vai conseguir retomar tudo que você já fazia antes, ou até melhor, porque óbvio que você não vai voltar a ser a mesma que você era. Você vai ser uma nova versão de você, e talvez até uma melhor versão. Uma melhor versão, né? Exato. Só que você vai poder voltar a fazer tudo que você já fazia antes, no tempo certo. É isso. E é isso. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência com você. Tem que ter paciência com o seu filho, porque ele também não sabe de nada, ele tá aprendendo tudo, você também tá aprendendo tudo. São 2 aprendizes, né? Literalmente. A faculdade de mães. De mães. Tô esperando pra me inscrever nessa. Bom, é isso, Ti. Foi uma delícia a nossa conversa. Eu espero que você tenha amado também. A Tiffany falou muitas coisas que você nunca tinha aberto, assim, nas redes sociais. Eu tenho certeza que o pessoal adorou também saber e ver, de fato, que é uma mãe jovem, mas é uma mãe madura e segura. É engraçado, né? Porque eu sinto que a maternidade não tem idade. Lógico, talvez você tenha algumas questões pessoais de ser jovem, sim, mas no fundo, somos todas mães e nossa, essa conexão com o nosso filho, esse amor que a gente tem e querer dar o nosso melhor, eu acho que é um denominador comum em todas as mães, independente da idade, ser mãe mais jovem ou mãe mais velha, porque às vezes tem gente que fala, ai, sou mãe mais velha, vou ter um monte de limitação. Cara, não vai ter limitação nenhuma, você mãe mais jovem vai ter um monte de limitação. Essa coisa de idade é uma questão biológica, lógico, mas é uma questão muito social, que as pessoas falam, no começo é o que eu tava falando. Todo mundo tinha filho novinho, tipo, 18 anos já tava tendo um monte de filho. Hoje em dia é um pouco mais velho, com 20 e tantos, 30. Calma, né? Acho que a gente tem que
entender que tudo acontece na hora que tem que acontecer, e se conectar com algo maior que existe dentro da gente e ter paciência, né? Então foi muito bom ouvir tudo isso de você, viu? Foi maravilhoso, eu amei. Obrigada. E, gente, é isso. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Deixa aqui seu comentário qual foi a parte da entrevista da Tiffany que mais te inspirou, que te deu um start, assim, que falou, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. A história que você não sabia sobre a vida dela e que agora você sabe. E é isso. Foi um prazer. Compartilha com grupos de mães. Deixa o seu comentário, deixa o seu like. E a gente se vê na nossa próxima entrevista. Beijo, luz. Tchau, tchau.